Bom dia, meus irmãos. Que nós possamos estar ainda com a energia para ficar atentos e ouvir a palavra de Deus nessa manhã. Vamos voltar nossa atenção novamente para nosso texto base, lá em João capítulo 6, onde temos caminhado esses dias todos. João capítulo 6. Nós paramos no versículo 40, mas eu gostaria de hoje pedir a sua atenção para que nós pudéssemos, sua paciência, nós dizendo, para que nós pudéssemos fazer uma leitura do texto que já cobrimos até agora. E assim dar uma refrescada na memória, né? Ou talvez alguns que tenham chegado posteriormente ou perdido alguma parte, possam ter aí a ideia do fio da meada que nós temos caminhado, ok? Então nós vamos, a partir do versículo 25, onde nós começamos, porque o começo do capítulo é a multiplicação dos pães e peixes. Depois nós temos a travessia do mar dos discípulos e Jesus andando sobre as águas. Aí finalmente eles chegam do outro lado, certo? Do lado oeste. Na verdade está mais para o lado noroeste, onde fica Cafarnaum. O oeste mesmo é Tiberíades, a cidade que inclusive existe até hoje, onde nós nos hospedamos. Cafarnaum também passamos por lá, e é mais para cima, para o lado esquerdo ali. Então vamos lá, irmãos, do versículo 25, acompanhe aí no seu texto. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhe a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera: eu sou o pão que desceu dos céus. E esse é o primeiro texto, no versículo da nossa caminhada de hoje, o versículo 41. Então, irmãos, nessa continuação desse sermão versus debate, é um embate de Jesus com essas multidões, o texto diz que a multidão agora é identificada como os judeus. É interessante que essa é a primeira vez que isso aparece no texto, mas é interessante também porque isso é óbvio. A multidão vem das vilas e das regiões ao redor do Mar da Galileia, aonde não moravam gentios. Então é meio óbvio, ululante, de que eram judeus. Mas por que essa terminologia aqui? Isso aqui não é algo novo, irmãos. Se você perceber nos evangelhos, geralmente quando havia uma certa animosidade, uma certa resistência, uma certa oposição a Jesus, esses opositores eram chamados de, então, os judeus. Disseram ou responderam-lhe os judeus,
lá em Atos isso acontece também. Eles são classificados como judeus, mesmo que alguns judeus tenham crido, por exemplo, no que Paulo pregava. Aqueles que não criam, Lucas registra como, então, os judeus agitaram as multidões contra Paulo e os seus discípulos. Ora, é claro que ele não está incluindo os judeus que haviam aceitado a palavra. É como se fosse um termo técnico dizendo os judeus que não acreditavam em Jesus. Os judeus que não acreditavam na mensagem e rejeitavam a mensagem de Jesus como Messias. Ou seja, permaneciam fora do cristianismo, fora da fé cristã. Interessante esse detalhe aí. Então, a mensagem particular que provocou aqui essa reação deles era a afirmação feita por Jesus, a partir lá do versículo 32, de que ele mesmo era o pão que havia descido dos céus. Ou seja, Jesus fez, meus irmãos, uma afirmação de divindade, ou pelo menos, no mínimo, de celestiedade. Eu sei que a palavra não existe. É um neologismo que eu estou inventando aqui para você entender que, no mínimo, Jesus disse, eu não sou da terra, eu vim do céu. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Quem é que vem do céu? O profeta vem do céu? Não. Os juízes vieram do céu? Não. Os reis vieram do céu? Não. Todas as personagens do Antigo Testamento que esses judeus tinham em um panteão heróico, sabe? Em uma lista de heróis, Moisés, Davi, Samuel, etc. Nenhum havia vindo do céu. Então aqui Jesus está, na verdade, afirmando a sua divindade, mas no mínimo pode ter provocado a reação, provocado a rejeição dessa multidão, porque ele alega, ele afirma que ele vem de um lugar que absolutamente ninguém antes dele havia vindo, algo que o separava, portanto, de todos o que haviam vindo antes dele, ou colocava em outro patamar, em outra categoria, em outra estirpe completamente diferente. E as multidões não iriam aceitar isso normalmente. Por quê? Porque se Jesus é diferente, a mensagem dele se torna ainda mais relevante. Se ele é um mero profeta, a gente pode julgar a mensagem dele se é verdadeira ou se é falsa. Se ele é um mero homem, a gente pode avaliar se a mensagem dele é verdadeira ou se é falsa. Agora, se ele é divino, se ele é celestial, a coisa muda. Por quê? No céu não tem pecado. No céu não tem imperfeição. Na glória não tem as coisas humanas e limitadas que nós compartilhamos. É realmente de outro tipo, de outra estirpe, de outro patamar, de outra categoria, de outro, enfim, outra espécie completamente diferente. Apesar de, diante dessa multidão, está ali um homem como qualquer outro, como eu destaquei ontem, irmãos, na mensagem. É sempre bom lembrar que Jesus não era impressionante. Ele era um galileu comum. Provavelmente não chamava atenção de jeito nenhum, a não ser quando abria a boca. Aí a situação mudava. Quando ele começava a ensinar, as multidões o atendiam. E, meus irmãos, tal como os antepassados no deserto, o texto diz que esses judeus criticam, ou seja, murmuram contra o que estava sendo ensinado. Certo? E a razão essa murmuração, ela tem certa lógica. Veja bem, ela não tem justificativa. Nem sempre lógica e justificativa, lógica e estar certo andam juntos. Você às vezes pode compreender por que as pessoas fazem isso, mas ainda assim perceber, mas ainda está errado. Eu compreendo por que ela faz isso, mas ainda assim está errado. Então eu compreendo por que o ladrão rouba, mas ainda assim está errado e é crime. Ele rouba porque ele não quer trabalhar e ele acha que é mais fácil roubar. Então há uma lógica para você compreender por que faz isso. É muito bom entender isso, irmãos, porque às vezes a gente acha que toda ação errada, ela é necessariamente lógica. Não. Você pode chamar Hitler de tudo, menos de burro, menos de uma pessoa ignorante. Ele era uma pessoa extremamente inteligente, mas ao mesmo tempo uma pessoa extremamente maligna. Havia lógica na cabeça dele no que ele estava fazendo, mas ainda nós dizemos, ok, mas ainda assim está errado. Se tivesse sido preso, não tivesse matado, covardemente, ele tinha que ser julgado e provavelmente executado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Porque olha o próximo versículo. Eles explicam como pode esse camarada ter vindo do céu. Olha o 42. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe?
Como ele pode dizer, desci do céu? Tem lógica ou não tem? Rapaz, esse sujeito foi parido aqui mesmo. Alguém na multidão pode ter levantado. Eu participei do baby chá dele. Eu não sei se tinha baby chá de bebê naquela época, né? Como é que é? Chá de revelação, não. Pelo amor de Deus. Não inventa moda, não. Não coloca isso na Bíblia, porque senão o pessoal vai dizer que tem base daqui a pouco. Ponto aqui, meus irmãos, é que nessa multidão, Jesus tem 30 e poucos anos. Com certeza tem gente, né? Tinha umas ietas ali, né? Ietas é a linguagem judaica para vovó, para velha, né? Tinha umas ietas ali que... Mas peraí, eu lembro da mãe dele grávida. Que história é essa que desceu do céu? Aí cutuca para os mais novos e mais vigorosos, assim, ei, esse negócio aí não está batendo. Mas por quê, irmãos? Eles só conheciam, a gente está falando isso desde o começo, parte da verdade. Faltava revelação, discernimento, entendimento. Quantas vezes, irmãos, eu já conversei com pessoas que supostamente se dizem cristãos, mas têm uma compreensão tão tosca da palavra de Deus. Alguns dias atrás, publiquei um vídeo de uma senhora que se diz pastora, meio complicado, porque até onde eu sei ela não tem uma cabeça de bode para cuidar, ela não tem uma ovelha para cuidar. Ovelha é bicho, né? Ela não tem nada, então ela não pode ser pastora, porque pastora tem que ter bicho, né, para cuidar. Mas ela se diz pastora e ela, na pregação dela lá, ela nega a divindade de Cristo. E eu publiquei por quê? Porque eu sabia que a Maria Esmagadora iria discordar com o que ela estava falando no vídeo, obviamente, mas eu queria saber se alguém ia aparecer para defender. Mas não é que apareceu? Aparecer para defender o pastorado, que agora é modinha, feminino, né? Isso aí eu sabia que ia aparecer. Mas para defender que ela estava falando corretamente, que Jesus não é Deus, eu confesso que eu fiquei na ponta da cadeira esperando aparecer. Pois o meu desejo foi infelizmente satisfeito. E o rapaz, usando diversos argumentos, texto fora de contexto. Eu falei, querido, você precisa aprender duas coisas, hermenêutica e teologia bíblica. Ele usou, por exemplo, o texto de Timóteo, que diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, vírgula, qual a palavra que vem depois? Homem. E diz, está vendo aí? Jesus é homem, Senhor da glória. O texto não está falando sobre divindade, você está falando sobre Jesus ser o único mediador, e para ser esse mediador, ele precisava ser também homem. É isso que o texto está dizendo. É por isso, meus irmãos, que um pouco de teologia é horrível. Você precisa ter boa teologia para poder compreender a Bíblia como um todo. Mas meu ponto aqui, meus irmãos, é que nós ficaríamos surpresos como que lógicas dessa, como eu falei, esse rapaz, pegando apenas esse versículo e absolutamente mais nada dos 66 livros da Bíblia, ele tem sua lógica. O problema é que não existe apenas esse versículo no texto de Timóteo. Na verdade, o texto de Paulo a Timóteo. Porque você precisa de uma lógica que inclua tudo aquilo, todas as informações, para que ela seja uma verdadeira lógica. Essa multidão não tinha isso. Essa multidão carecia entendimento, mas pior ainda, irmãos, carecia vontade de entender, vontade de compreender. Pastor, mas por quê? Por que o senhor está dizendo isso? Porque outras ocasiões, quando Jesus falava coisas difíceis de entender, outros tipos de grupos, especialmente os apóstolos, perguntavam, Senhor, o que isso quer dizer? Lembra, por exemplo, da parábola dos solos? Jesus fala, os discípulos dizem, Senhor, não entendemos nada. E a parte para os discípulos, para os apóstolos, Jesus explica a parábola para que eles possam compreender. Quando há, meus irmãos, a obra do Espírito Santo na nossa vida, há uma intenção, um desejo de verdade, aprender aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Isso não existia neles. Então, por isso que eles usam dessa desculpa. Ou seja, como alguém que conhecemos a origem, alguém que nasceu de duas pessoas na cabeça deles, né? Sabemos que Jesus não é o caso. Duas pessoas que nós conhecemos, como pode ter dito que ele desceu do céu? Isso não faz nenhum sentido na cabeça deles. E aí, novamente, meus irmãos, vem a compreensão lá do primeiro versículo 25, quando eles disseram, Senhor, como chegaste aqui? Ou seja, eles desconheciam de verdade o Senhor. Não conheciam, não tinham discernimento, ou entendimento das coisas espirituais. Não tinham
compreensão das coisas básicas da vida cristã. Agora, presta atenção, irmãos, a questão aqui não é não conhecer, por exemplo, a doutrina do nascimento virginal. Não é isso que eu estou exigindo, entre aspas, dessa multidão. Não é conhecer, por exemplo, a extensão e as maravilhas da encarnação. Não é conhecer a doutrina do esvaziamento de Cristo, Filipenses capítulo 2. Não é como se nós estivéssemos naquele dia, naquela multidão, e falasse para eles aqui: ei pessoal, vocês não conhecem Filipenses capítulo 2? Até porque ia ser impossível, porque não havia sido escrito ainda. Não é esse tipo de cobrança que se faz nas multidões. Não é esse tipo de cobrança, meus irmãos, que se faz, como eu falei, de alguém que você tem uma conversa sobre algo sério, que é a divindade de Cristo. Irmãos, sem a divindade de Cristo, a cruz é esvaziada. Essa não é uma doutrina, não é saber se você vai batizar com muita ou pouca água. Não é saber se você vai chamar o líder da igreja de pastor, bispo, presbítero, arcebispo. E são doutrinas que você pode até discutir, são áreas discutíveis. Essa é uma doutrina central da fé cristã. Ela foi atacada no primeiro, no segundo, no terceiro século. E homens como Atanásio tiveram que se levantar. Inclusive eu me despedi desse jovem, depois que eu vi que não tinha mais condição. Meu querido, não tem mais o que nós discutimos, Deus abençoe, até mais ariano. Porque ele é ariano. Para ver se pelo menos ele vai para o Google para descobrir por que eu chamei de ariano. Eu espero que ele não ache que eu chamei de alemão ou nazista, né? Que é outro tipo de ariano completamente diferente. Se você está um pouco perdido, eu estou falando do bispo Ário, que foi o precursor da heresia, que diminuiu a divindade de Cristo e disse que ele não era plenamente Deus. Certo? E foi combatido pelo bispo Atanásio de forma magistral, que aliás era um baixinho bem nervoso, como diz os livros de história, nós lemos lá em casa um dia atrás, bem combativo, e que não deixava a sua palavra ser ignorada até que eles ouvissem a verdade das Escrituras, e passou a vida inteira combatendo as heresias do arianismo, porque o arianismo, por pouco, meus irmãos, não se tornou a visão vigente principal da igreja do segundo para o terceiro século. Olha o perigo. Você sabia que a maioria dos cristãos que os muçulmanos conheceram eram arianos? Daí você começa a compreender por que no islamismo Jesus é uma pessoa menor, porque ela já era diminuída pelo cristianismo, que os primeiros muçulmanos, quando Maomé vem com a doutrina islâmica, os cristãos que eles conheciam, a maioria era ariana, ou seja, não cria na divindade plena de Cristo. Você vê o perigo, meus irmãos? Como que uma heresia vai contaminando o outro, vai contaminando até falsas religiões a respeito da doutrina de Cristo. Então não é algo de menor importância, é algo extremamente importante. Mas não é essa cobrança teológica que nós faríamos deles, mas porque a cobrança seria, na verdade, por que o coração deles era tão endurecido, por que a mente era tão carnal de não desejar de verdade conhecer a palavra, conhecer a doutrina, conhecer a verdade em si. E novamente, meus irmãos, eu lembro da mulher samaritana, onde eu mencionei ela, por quê? Ela traz diante do Senhor, ali na beira do poço, ela traz a questão do Messias. Ela sabia que o Messias estava para vir, ela fala isso. Ela sabia que o Messias iria esclarecer e explicar todas as coisas. Ela fala isso para Jesus. E diante disso, o que Jesus responde? Jesus não responde de maneira enigmática. Ele tira todas as dúvidas e ele fala: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Essa mulher não rebate, essa mulher não rejeita. Diferente dessa multidão, diz o texto que ela abandona o seu cântaro. O motivo pelo qual ela tinha ido até o poço, certo? O sol está a pino, é o sol de Roraima, a terra de Macunaíma, na cabeça dessa mulher. Ela precisa de água para sobreviver, mas ela ouviu uma verdade tão maravilhosa, tão impactante, que diz o texto que ela larga o cântaro ali, corre para a cidade para anunciar e proclamar que havia encontrado o Messias. Olha que diferença! A disposição de coração de ouvir a verdade e de se dobrar diante da verdade. Mais uma vez, diga-se passagem, abri um parênteses aqui, os samaritanos colocando os judeus em vergonha. Sendo mais abertos, sendo mais propícios a ouvir a palavra de Deus. Eis aqui, irmãos, a diferença. Eu desci do céu, as multidões o criticam e o rejeitam. Eu sou o Messias, a mulher samaritana se rende a Jesus. Meus irmãos, muitas vezes
Talvez não doutrinariamente, porque eu até acredito que você tem uma ótima doutrina, uma ótima teologia. Mas se porventura for o seu caso, que você está lutando com algumas coisas que você tem ouvido, tem aprendido, a sua atitude deve ser: Senhor, abre o meu coração para entender a tua lei. É o que diz o salmista, não é isso? Abre os meus olhos para que eu possa enxergar as maravilhas da tua lei. Que você seja, meus irmãos, um crente bereano, que você constata na palavra de Deus de verdade, se aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ensinado, bate, confere com o que a revelação diz. Quantas pessoas, meus irmãos, estão em igrejas onde ele tem que ser como uma proverbial vaca de presépio, não é isso? O que a vaca de presépio faz no presépio? Absolutamente nada. É decoração. Vaca de presépio é decoração porque o centro é Jesus, né? Maria, José e tal, ali os magos, e a vaca fica lá no canto, os animaizinhos. Essa é a ideia da vaca de presépio. Está só para preencher cadeira, para preencher. Não numa verdadeira igreja cristã. Quando algo é pregado, quando algo é ensinado que está fora das escrituras, você deve chamar o irmão, conversar e dizer assim, querido, especialmente se for algo que afeta algo central da fé cristã, como nós vimos aqui. Você deve chamar e dizer: meu irmão, não vejo isso na palavra de Deus. O que está acontecendo? Em muitas congregações, se você fizer isso, você já recebe um rótulo de rebelde. Eu digo isso, irmãos, porque eu ouço isso praticamente toda semana. Fui perguntar ao meu pastor, fui perguntar ao irmão da igreja tal e tal coisa. E disse que eu devia parar com essa rebeldia. Que eu não devia questionar a liderança da igreja. Mas não é o que essa multidão está fazendo. Ela não está de maneira desejosa de aprender, se voltando para Jesus. Ela está de maneira resistente, recusando e rejeitando aquilo que Jesus está ensinando. E aí, meus irmãos, Jesus demonstra uma das características que eu mais admiro nele. Ele não contemporiza com o erro. Ele não fica fazendo adulação com o erro. No versículo 43 e 44, vou ler juntos, Jesus responde: parem de me criticar. A ideia aqui é: parem de murmurar, parem de reclamar, parem de fazer algo que demonstra que vocês não têm interesse nenhum na verdade. Vocês têm interesse em cobrir a verdade com as suas reclamações, com as suas críticas, com as suas desculpas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Perceba que ele não sai do script. Ele volta a repetir aquilo que nós já lemos em textos anteriores desse discurso. Ele volta a afirmar aquilo que é importante para aquela multidão. Eles tentam divergir, né? Sair do assunto. E Jesus diz: pare com isso, vamos voltar aqui ao que realmente interessa. Jesus, como eu disse, não busca responder ao argumento do nascimento normal que eles haviam colocado. Seria talvez, meus irmãos, inclusive perda de tempo. Eles não compreenderiam. E era mais, como eu disse, uma tentativa de sair do tópico, de sair do assunto, de desviar daquilo que Jesus vem falando desde o começo. Ou seja, eu sou dos céus e só eu posso saciar a sua necessidade de vida. E eles queriam ignorar isso, porque ignorando isso, eles poderiam se manter na mesma vida que eles tinham antes e voltar ao foco inicial da sua busca, que era apenas satisfazer necessidades materiais. Além disso, ninguém sem discernimento espiritual possui a capacidade e a autoridade de julgar um mensageiro de Deus. Esses homens e mulheres não tinham condições de entender e de avaliar e de criticar o que Jesus está falando, porque lhes faltava discernimento espiritual. Em resumo, irmãos, coisas espirituais são julgadas por pessoas espirituais. Como nós vivemos em um país, meus irmãos, de supostamente maioria cristã, isso é algo que eu encaro constantemente na conversa ou barra discussão com as pessoas. Você fala de laranjas e a pessoa retorna com pepinos. Porque ela tem uma compreensão cristã completamente fora da palavra de Deus e ela não tem discernimento espiritual para discernir coisas espirituais. Você já passou por isso? Você tenta explicar para a pessoa, baseado na palavra de Deus, e ela geralmente traz uma explicação ou uma resposta baseada em seus sentimentos.
Como eu já falei algumas vezes, os fatos não importam com os seus sentimentos. Os fatos não estão nem aí para os seus sentimentos. E os fatos bíblicos são este e aquele. Aí a pessoa diz, mas o Jesus em quem eu creio, mas de onde ele tirou esse Jesus em quem ele crê? Será que foi de uma nuvem? Ele viu esse Jesus nas nuvens. Será que foi de um sonho? Não. É porque esse Jesus bate bem com o meu gosto. Casa com o que eu gosto. Lembra que eu falei algum tempo atrás, irmão, que em uma entrevista, o entrevistador perguntou a esse formador de opinião, bem conhecido hoje em dia, o Jordan Peterson, se ele tinha problema com Jesus do Apocalipse. Aí ele, como assim? Não, porque o Jesus dos Evangelhos eu sou muito fã. Mas eu não gosto do Jesus do Apocalipse. Quantos Jesuses tem na Bíblia? Só um. O grande problema, irmãos, é que o mundo gosta muito, adora o cordeirinho de Deusinho que tirou o pecadinho do mundo. Mas ele não gosta do leão. Eles querem Jesus o cordeiro, mas não querem Jesus o leão. Querem Jesus que seja salvador, de preferência sem pedir nada. Mas não querem o Jesus que é o juiz, que segundo inclusive o credo apostólico, virá para julgar vivos e mortos. E quando se faz, meus irmãos, uma seleção do que nós queremos ou não do nosso relacionamento com o Senhor, nós é que saímos prejudicados. Nós é que saímos perdendo. Como essa multidão. O que eles queriam que Jesus fosse? Um materializador de comida. Que nem lá no filme do Star Trek, da Jornada das Estrelas. Aperta um computador e está lá um rosbife. Aperta o computador, está lá um suco detox. Era horrível. Mas está lá, né? O computador faz tudo. Eles queriam isso em Jesus, lá no primeiro século. Porque, como eu disse, meus irmãos, quem não quer comida grátis? Olha, daqui a 2 dias acaba a mamata, você vai ter que ir para a cozinha fazer comida. Não é verdade? Quem não gostaria de todo dia chegar na cozinha, prato, tudo mais? Porque algumas, inclusive, dos nossos filhos acham que aquilo lá apenas se materializa na cozinha, né? Aparece assim do nada. De repente a mãe é a feiticeira da década de 60, né? Faz assim com o nariz e as coisas aparecem. Dá trabalho. Essa multidão estava bem. O que elas tiveram que fazer, irmãos? Sentar na grama. Só. E o Macfish foi levado para eles de mão beijada. Por quê? Essa parte de Jesus é maravilhosa. Essa parte de Jesus é agradável. Pastor, mas nós estamos em outro patamar, será? Quantas vezes, irmãos, nós gostamos, já falamos isso outros dias, nas respostas positivas, nas bênçãos de Deus. Eu quero agradecer ao Senhor, fui chamado numa entrevista de emprego. Quando eu entrei naquele RH, eu entrei quase pulando, mas por dentro eu estava pulando, dando glória a Deus e tal. Deus é bom, Deus é vitorioso, aleluia e tal. Aí passa-se 1 ou 2 anos, 3 anos, alguma coisa muda na empresa e você é chamado no RH de novo. E a pessoa diz, olha, a nossa empresa está passando por uma reorganização, infelizmente eu vou ter que dispensar 10% dos funcionários, você tem menos tempo que alguns, muito obrigado pelo seu serviço, assina na linha pontilhada, por favor, e aqui está a sua carteira. Você sai saltitando do RH? Acredite se quiser, irmãos, há muitos anos atrás eu encontrei uma irmã, e eu falei, irmã, como é que tá? Tá bem, não, irmão. O diabo se levantou, perdi o emprego. Que diabo que o carrega? Não tem nada a ver com o diabo. Irmãos, o Deus da entrada no RH é o mesmo Deus da saída do RH. O Deus do diagnóstico ruim é o mesmo Deus da remissão da doença. Não há diferença quando nós começamos a categorizar Deus apenas para as coisas boas da nossa vida. Nós estamos selecionando o pão de cevada e o peixe, mas o resto não. Porque o discurso de Jesus, irmãos, vai piorar. Como eu disse, ele não gostava de fazer discurso que o pessoal ficasse aplaudindo. Porque se o pessoal ficasse aplaudindo o discurso de Jesus, ele ia dar uma de poagem. Vocês estão aplaudindo por quê? Eu estou falando de vocês. O que eu tenho pregado, o que eu tenho ensinado, são condenações às escolhas
que vocês, judeus, têm feito? E aí, meus irmãos, a mensagem aqui começa a incomodar cada vez mais. Começa a perturbá-los cada vez mais, mas eles, apesar da tentativa de sair do assunto, não conseguem, porque Jesus volta ao assunto. Ninguém pode tomar a iniciativa por si só de ir a Jesus. Ele começa voltando para isso. O homem não possui discernimento, conhecimento, a vontade própria de buscar o Senhor por si mesmo. Como Paulo registraria anos depois em Romanos capítulo 3, você conhece o texto, 10 a 12, como está escrito: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Tal busca, meus irmãos, sempre se inicia pela parte de Deus, agindo na vida de cada pessoa. O Pai, disse Jesus, precisa atrair estas pessoas. Como Ele o faz? Aí está dentro da ação soberana, da vontade de Deus e do seu poder soberano. Como é que nós sabemos disso? É só nós ouvirmos o testemunho de conversão de cada um de nós. Há pessoas que passam por experiências traumáticas, isso os leva a buscar a Deus. Há outros que apenas são despertados de forma mansa, tranquila, através da palavra, de uma pregação. Isso é a ação soberana de Deus. Mas Jesus, meus irmãos, não deixa dúvida para quem quiser. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Aí você pode argumentar: então significa que Deus está atraindo todo mundo. Não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que aquele que vem a Jesus, ele vem porque ele é atraído pelo Pai. Qual é a dedução inversa? Aquele que não vem a Jesus é porque não foi atraído pelo Pai. Essa é a lógica do texto que nós temos na nossa frente. Tal busca, como eu disse, irmão, se inicia em Deus. E uma vez que ele atrai alguém a Jesus, não há volta, não há retorno, não existe possibilidade de interrupção ou cancelamento. Paulo, novamente, em Filipenses agora 1,6 diz: estou convencido. Significa, eu estou seguro de que aquele que começou a boa obra em vocês vai tentar completá-la até o dia de Cristo Jesus. É isso que diz a sua Bíblia? Ele vai fazer todo o esforço possível para completá-la até o dia de Cristo Jesus. É isso que está na sua Bíblia? O que está na minha, na sua Bíblia, é que aquele que começou essa boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Na IBD, alguns dias atrás, nós destacamos também o conhecido texto Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, tempo passado, também os predestinou, tempo passado, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E, na sequência, vai dizer aqueles que ele predestinou, também justificou, também glorificou, tudo no tempo passado. A obra de salvação, meus irmãos, ela já está consumada até antes de você se encontrar com Cristo. Olha só. É como se o dia da sua conversão fosse apenas o detalhe, o gatilho, o pavio para colocar aquilo de fato existente na sua vida, mas na eternidade é tudo passado. É tudo consumado, é tudo já resolvido pelo nosso Deus. Pastor, por que isso é importante? Porque, como eu falei, meus irmãos, algumas mensagens atrás, como é triste ver irmãos em Cristo que vivem aterrorizados com as suas lutas, com os seus pecados. Não no sentido de eu preciso mudar. Isso você deve viver aterrorizado e buscar isso. Mas no sentido de que constantemente, é como se Deus tinha até um lápis aqui, eu podia ilustrar, constantemente o Senhor está apagando, escrevendo o seu nome do livro da vida. Como eu convivi, meus irmãos, com muitas denominações na minha caminhada cristã, participando de eventos, pregando, cantando, etc. Muitas e muitas vezes eu conheci pessoas que viviam literalmente em uma paranoia. Um dia estavam bem, semana depois você encontrava, a pessoa estava mal, você perguntava o que foi. Olha, eu acho que eu não sou salvo. Por quê? Eu saí com os amigos e tomei uma cerveja. Na cabeça dessa pessoa, um pouco de cevada fermentada é mais poderoso que o sangue de Jesus. Porque, na verdade, eu acredito que elas foram lavadas com suco de groselha, não com o sangue de Jesus, porque não é possível um raciocínio dessa magnitude.
Eu quero deixar bem claro que eu não estou advogando aqui a bebida ou não bebida alcoólica. O ponto aqui é que eu posso dar inúmeros exemplos. Eu assisti televisão, eu já ouvi. Ou coisas mais sérias e coisas realmente que precisam ser tratadas. A questão, meus irmãos, é que se nós começarmos a desconfiar da segurança da nossa salvação baseado naquilo que nós fazemos, eu pergunto, quem subsistirá? Eu podia fazer aqui uma pesquisa, quem cometeu 10 pecados desde o nascer do sol? Aí você levanta a mão, 9 pecados, mas uma coisa eu tenho quase certeza, ninguém vai chegar até o zero. Nem que seja porque você chegou ali na fila para lavar o rosto e diz, ai, quanta gente na fila. Egoísmo. Egocentrismo. Nem que seja coisa mínima como essa. Nem que seja porque você foi tomar café da manhã e não estava como Vossa Majestade gostaria que estivesse. Não tinha sua comida preferida. Ai, melancia de novo. Ou qualquer coisa dessa. Isso somos nós, irmãos. É incrível. Em um momento estamos falando para você, seja grato, seja grato, seja grato. No outro momento eu estou murmurando. Em um momento eu estou dizendo para mim, seja grato pelas coisas, Joveci. Agradeça pelas coisas. No outro momento eu estou dizendo, ai, isso aí de novo. Nós somos assim. O pecado nos faz de tal forma contraditórios, irmãos. Porém, ainda assim, como lemos ontem em João capítulo 10, estamos seguros nas mãos do nosso Senhor. Nossas contradições pessoais, nossos pecados, pecadilhos e pecadões, devem ser levados à cruz, devem ser tratados, devem ser confrontados, devem ser chorados, se necessário for, mas não deve afetar, meus irmãos, a nossa segurança e a nossa garantia do amor e da misericórdia de Deus sobre nós. Ainda sustentando o ensinamento de uma salvação pela graça soberana de Deus, Jesus continua no versículo 45, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. O que ele está citando aqui, meus irmãos? Depois você pode conferir se quiser anotar aí. Jesus está citando a mescla do ensinamento de Isaías 54, 14 e Jeremias 31, 34. Depois você dá uma olhadinha. Isaías 54, 14 e Jeremias 31, 34. Jesus está aqui lembrando o ensinamento sobre o futuro do próprio Israel, que é aqui o povo com quem ele está falando, na qual o Deus de Israel, Yahweh, iria agir e trazer entendimento àqueles que seriam salvos. Não a todos os seres humanos, nem a todo o israelita, ou hoje o israelense, mas aqueles que ouvem do Pai e aprendem dele e que irão a Jesus. Ou seja, meus irmãos, o entendimento do Evangelho está escrito aqui com profecia do Antigo Testamento, é obra do Pai de dentro para fora. Por quê, meus irmãos? Aqueles que não têm essa ação de Deus caem naquilo que Paulo vai dizer, que o Evangelho é o que para aqueles que estão perecendo? Loucura! Como pode a morte de um homem em uma cruz no Oriente Médio há 2.000 anos atrás fazer diferença na sua eternidade? Loucura! Como pode um homem condenado como rebelde e recebendo uma pena capital causar algum tipo de impacto na sua eternidade? Loucura! Porque eles não conheciam quem era aquele homem e o valor que ele tinha e por que a sua morte foi tão valiosa. O que Jesus está apontando aqui, meus irmãos, é que não é buscando Deus por causa de meras necessidades materiais, como eles estão fazendo, que podem ser temporariamente satisfeitas apenas que eles vão encontrar Deus, nem mesmo buscando a Deus por causa de sinais milagrosos que vão satisfazer apenas sua religiosidade, mas é pelo saber. Eu coloquei aqui entre aspas, porque aqui uma ênfase diferente nesse saber, é um conhecer, há um saber da própria pessoa de Deus, pela absorção do ensino de Deus, da palavra de Deus, e não por coincidência, essa palavra é o próprio Jesus. Essa palavra é o próprio Cristo. É aquilo que nós vemos, meus irmãos, escrito em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a mensagem
e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E nós conhecemos essa palavra, conhecemos a Deus, conhecemos essa mensagem através daquela maior revelação que o próprio Deus nos deu, que é Jesus. Em João, versículo 1 do capítulo 1, você conhece? No princípio era aquele que é a palavra, ela estava com Deus e era Deus. O Senhor Jesus, como a revelação principal, ele é a mensagem completa. É por isso, meus irmãos, quando Jesus está dizendo aqui, aqueles que ouvem a Deus, vêm a mim, é porque ele é a própria palavra de Deus. Aqueles que ouviam os ensinamentos de Jesus, aqueles que ouviam as palavras de Jesus, eram recebidas por ele e recebiam a vida eterna como ele garante. Versículo 46, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Jesus, meus irmãos, aqui está dizendo sobre ver o Pai de maneira plena. A Bíblia é repleta de experiências de homens que viram a Deus. Moisés viu uma parte, um reflexo, uma faceta de Deus. Isaías viu uma manifestação de Deus, uma visão, ali em Isaías capítulo 6. Mas o Senhor Jesus, plenamente Deus, é claro, para ele o Pai se mostrava, ele via plenamente, sem nenhuma reserva. E mais uma vez ele está dizendo isso para que essa multidão compreenda, entenda quem está aqui diante de vocês. Pastor, mas não é muito enigmático para eles se dobrarem, não? Não. Nós usamos já o exemplo, irmãos, da mulher samaritana. Nós temos o exemplo de cegos e coxos que foram curados por Jesus. E essas pessoas seguem a Jesus. Porque a dureza do coração delas é quebrada. A resistência e a rejeição que eles tinham no coração é quebrada pelo poder que o Senhor age nas suas vidas. E aí, meus irmãos, aqueles que vêm a Deus, aqueles que veem a Deus, diz o versículo 47, asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. E essa é a verdade, meus irmãos, que está sobre mim e sobre você nessa manhã. Qual deve ser a atitude, irmãos, de quem possui tamanha segurança? Jesus volta a esse tema para que aquela multidão pudesse perceber. Vocês estão preocupados com uma vida passageira. Vocês estão preocupados com a próxima refeição. Talvez isso para nós, irmãos, seja assim muito, né? Você está cheirando já a próxima refeição. E é provável que talvez você não tenha na sua casa caviar. Você não come filé mignon todo dia ou nenhum dia. Você não come do bom e do melhor. Você não está comendo o melhor dessa terra, né? Que o pessoal anuncia por aí. Mas você também não está comendo terra. Ou nada. Então quando se fala, meus irmãos, da próxima refeição, de minha camisa está rasgada, eu preciso comprar uma camisa nova, talvez não seja a sua preocupação. Graças a Deus. Mas quantas coisas, meus irmãos, nós precisamos colocar no seu devido lugar? Desde o começo nós temos falado sobre prioridade. Jesus contou a história de um homem que foi assaltado e deixado à beira do caminho, lembra? E para destacar a gravidade da omissão, ele primeiro passa um sacerdote, depois um levita, ou na ordem inversa, me falta a memória agora. Dois daqueles que deveriam ser o maior exemplo de fazer a coisa certa. O sacerdote passa ao largo, deixa o homem lá, o levita passa ao largo, e a terceira pessoa que passa, Jesus cutucando ali a ferida, é quem? Um samaritano. O povo mestiço, o povo proscrito, o povo indigno, o povo misturado com gentios. Mas diz o texto que esse samaritano atende, cuida das feridas daquele homem, o coloca sobre o seu animal, leva até um lugar, uma hospedaria, paga a estada dele e diz que se responsabiliza por tudo. O ponto aqui, meus irmãos, será que nós poderíamos substituir o fariseu, o sacerdote, perdão, e o levita por alguém que faz seu devocional todo dia? Que faz sua leitura anual? Que conhece boa teologia? É um amante de pregação expositiva?
Será que nós podemos substituir todas essas manifestações de espiritualidade, mas que podem se transformar em manifestações de religiosidade? Eu espero que você entenda a diferença. Será que nós podemos pegar essas coisas e perguntar: será que eu tenho atendido ao necessitado? E calma, que eu não vou começar a pregar assistencialismo social aqui não. Porque, meus irmãos, você pode até colocar comida na barriga de alguém, mas se você ignora a realidade espiritual daquela pessoa, ela vai alimentada para o inferno. Será que nós ignoramos, irmãos, a realidade da necessidade ao nosso redor espiritual das pessoas que convivem conosco? Uma coisa que me admira nesse texto, irmãos, é como o Senhor não desiste. Como Ele continua respondendo, como que Ele continua engajado com essa multidão. Mas por quê? Porque o texto vai continuar e ele vai descobrir que uma parte dela, uma pequena parte, está ouvindo, está atendendo, está olhando, está absorvendo tudo aquilo que nós vimos aqui sobre estar crendo. Algum tempo atrás, meses na verdade, eu conversava online em um post público com alguém desses típicos da multidão. Coração endurecido. Num certo ponto eu até perguntei: desculpe, mas parece que você tem certa raiva de Deus. E depois de várias idas e vindas, várias réplicas e tréplicas, ao longo de várias horas, não direto, mas quando se tinha tempo para olhar lá e colocar a resposta, eu coloquei para ele o seguinte: olha, eu fico muito triste de quão endurecido, para não usar a palavra teimoso, que aí a pessoa já fica pistola, não é isso? Estou usando certo? Para não chamar de teimoso, eu fico triste com endurecido seu coração e a sua mente para verdades que eu falei a respeito de um Deus de amor e de misericórdia. Contudo, eu continuei respondendo a você, porque tem pessoas lendo o que nós estamos escrevendo aqui. E é mais ou menos o que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos. Ele continua respondendo, porque apesar da dureza desses que estão ouvindo, apesar das durezas de parte da sinagoga, Paulo pregando, outra parte ouviu a pregação de Paulo. Meu querido, é muito provável que você vai receber 100 nãos da multidão de judeus endurecidos como esses. Até que alguém vire para você e diga: Senhor, eu estou entendendo o que ele está dizendo. E eu quero esse Jesus na minha vida. Eu tenho lido muitos e assistido muitos testemunhos de evangelismo e de conversão. E uma coisa que me chama a atenção, meus irmãos, é que muitas vezes nós achamos que precisa ser algo extremamente fantástico. Especialmente eu tenho assistido vídeos de judeus em um canal especificamente sobre evangelismo de judeus. E o que mais me chamou a atenção é como eles estão os de hoje, completamente ignorantes das verdades da sua própria Bíblia. Um dos vídeos que eu assisti, o título é O Capítulo Proibido do Antigo Testamento, Isaías 53. Nos vídeos que eu tenho assistido, a maioria nunca leu na vida Isaías 53, porque nas sinagogas que eles participam, apenas a Torá, 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés, é lido. Raramente os profetas são lidos. E aí, depois de ler Isaías 53 e perguntar sobre quem você acha que o profeta está falando, eu lembrei na hora lá do eunuco, perguntando para Filipe. Pelo menos nos vídeos, né, que eu tenho assistido, eles respondem: parece que ele está falando sobre Jesus. E alguns deles perguntaram assim: mas Jesus não é católico? Você vê o nível da ignorância bíblica, do desconhecimento. Foi passado para eles que Jesus foi uma invenção da Igreja Católica. E quando eles veem a descrição do sacrifício de Cristo em Isaías 53, eles entram em parafuso. Alguma coisa não está batendo. Porque quando Isaías 53 foi escrito, a Igreja Católica não existia.
Pelo menos aí, nesse ponto, a lógica ajudou. E aí Deus usa aquilo, meus irmãos, para as escamas caírem dos olhos. Por que eu estou destacando isso, meus irmãos? Porque talvez você esteja desanimado. Deixa eu dizer uma coisa para você, não sei se eles vão assistir depois, mas 2 dos meus alvos evangelísticos eram para estar acampando aqui conosco. Ah, mas a gente vai trabalhar. Não tem problema, vocês podem sair para fazer o expediente e voltar. Ah, mas isso aqui. E aí fomos tirando todos os obstáculos. Não tem barraca. Aí eu falei, botei lá no grupo da nossa família. Meninos, achem as nossas barracas. Montem as 2 para ver se a gente consegue que as 2 estejam em estado. Inclusive uma está meio troncha, a gente deu um jeito. Mas, irmãos, eu sei que Deus permite essas coisas para nos provar e nos testar. Aí na véspera de vir para cá, o carro deles dá problema. E ela perde o emprego. Ainda ofereci carona, mas infelizmente não pude oferecer a última parte, não estava em condições, que era pagar o retiro para eles. Mas eu vi, meus irmãos, ainda também aquela resistência, de certa forma. Diante dessas situações, irmãos, diante de uma multidão assim, diante daquela pessoa que você tem evangelizado há 443 anos, qual é a sua alternativa? É desistir? Ou é perseverar? Porque talvez você esteja pregando aqui e alguém bem ao lado será alcançado por aquilo que você está fazendo. Porque ainda há muito povo de Deus nessa cidade. Nós possamos, irmãos, perseverar e crer que o Senhor vai multiplicar as obras de nossas mãos. Mas elas precisam estar acontecendo através das nossas mãos. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra que mais uma vez nos confronta, nos edifica, nos traz segurança. Que ela também seja desafiadora a fazermos aquilo que te agrada, imitarmos e copiarmos a perseverança de Jesus em defender e ensinar a verdade, sabendo que ela nunca volta vazia e o Senhor vai atrair a Ele aqueles que o Senhor tem escolhido. Continua conosco, abençoa o nosso dia, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.